Você sente um líquido quente cair em cima do estômago. Não é uma azia, mas é como se esse líquido o envolvesse por fora. Uma sensação ruim no estômago. A pupila dilata e contrai. A visão faz isso aqui. A respiração ela fica dificultada. Uns arrepios no corpo. Um choquezinho nas veias do braço. Você sente isso porque pensou no mal do mundo. Você pode chamar isso de uma espécie de ataque diabólico. Esse é um sintoma de o diabo te oprimindo, te afligindo. Por quê? Porque você pensou nele. Ou porque você pensou em alguma coisa santa. Porque você foi rezar hoje contra o aborto e sentiu isso. Você pensa no diabo e sente isso ao mesmo tempo que pensa e por isso acha. É o diabo, estou pensando nele, é a presença dele. Todos esses sintomas de angústia, de obsessão, todos os sintomas, o que forma uma espécie de síndrome temporária, nada mais é do que a ansiedade pura e simples que você teria por o seu filho não ter ainda chegado da faculdade ou do colégio. Você liga pro celular dele, toca, ninguém atende, ou cai direto na caixa postal, escreve no WhatsApp, não chega. É a mesma coisa de você ter medo de cobra e ir a um zoológico ou a um laboratório que tenha uma dentro de um vidro que você olha. Não é diferente, é a mesma coisa. Porém, você aprendeu com base nos livros que você leu, de católicos exorcistas, ou carismáticos, ou até mesmo tradicionalistas, que veem o demônio em tudo igual os carismáticos. Você aprendeu a associar esse sintoma ao pensamento de diabo, onde o próprio pensamento de diabo causa o sintoma. E por você estar pensando os dois ao mesmo tempo, acha que os dois têm uma relação espiritual. Eu não sei se você percebeu, mas a sua ansiedade e o seu medo reside no seu interesse. Se você ficar muito interessado por uma coisa que tem um pequeno potencial de te causar problemas, mas o potencial é pequeno e você focar nela, será que isso aqui não pode ficar pior? Será que isso um dia, se você começar na especulação, questão de uma semana, 15 dias, 20, a sua ansiedade está galopante perante aquele objeto. A sua ansiedade está aonde está a sua atenção. Eu dei o exemplo da cobra dentro do vidro agora há pouco, certo? Vou lá, sei lá, no museu da USP, de zoologia da USP, tem uma cobra lá, morta. Ela não pode pular dali. Ninguém vai pegar ela e jogar em cima de mim. E eu tô vendo ela, a sensação é incômoda. Mas eu consigo modular a minha ansiedade, a minha aflição para mais, se eu imaginar que alguém pode fazer isso, que aquela cobra pode se mover? Sim. Se eu imaginar isso, a minha ansiedade imediatamente cresce. E, não obstante eu não tenha meios racionais para acreditar, para explicar como é que aquela cobra vai sair de lá sendo que ela está morta, e que ela está enjaulada num vidro que ninguém abriria tão facilmente assim, mas só o fato de eu estar pensando que ela poderia fazer isso, só o fato de eu estar assistindo na minha cabeça ela fazendo isso, a ansiedade já ocorre. Não importa que isso seja racional. A ansiedade, ela não é, quase nunca ela é tão racional assim, ou movida por uma razão. Se eu digo que a sua ansiedade está aonde está o seu interesse de se proteger, eu posso dizer tranquilamente que se o seu medo do diabo é muito grande, e das coisas que ele pode fazer, ou das coisas que ele fez com essa pessoa que está dando testemunho agora, ou que supostamente ele fez com a Annelise Michel, ou, não importa. Se você cultua essas lembranças, esses fatos, que nem sempre são fatos na sua cabeça, a sua ansiedade vai crescer na medida que você os cultua. Então, se você assiste uma palestra agora do Instituto Hesed, que fala um monte de coisa de demônio, se você ouve uma historieta contada pelo padre Duarte Lara, fica com ela na sua cabeça e vai rezar. Inspirada por esse medo, o maligno, ele pode estar na minha casa, ou o maligno está na rua, não está na minha casa, estou protegido por Deus, mas eu tenho que rezar para que ele não entre, porque ele está louco para entrar, porque ele quer arrasar com as nossas almas, porque ele tem um poder inespecífico, inespecificado, eu não sei o que ele pode fazer, ele arrasa vidas, ele pega pessoas normais, felizes e coloca no mundo da droga, da prostituição, do problema psiquiátrico, que na verdade vai ser uma posição demoníaca e não um problema psiquiátrico. Se você ficar pensando essa merda, o seu corpo vira uma mina, uma usina de cortisol, e é isso que está acontecendo. Por que eu estou gravando essa história agora 12h20? Porque eu acabei de tratar mais uma pessoa vinda disso. Mais uma pessoa viciada em pensar no que o exorcista falou. Se não tivesse ouvido, estaria bem. Larga essas merda, porra!
Quando vem um cara, uma mulher que viu a minha explicação sobre a ansiedade e tudo mais, e vê que eu desentranho isso de sintoma diabólico, que falo que isso é loucura, me fala assim: olha, o que você falou é verdade, porém o que o diabo pode causar no corpo de uma pessoa, no espírito, a perturbação, é o mesmo sintoma do que você está falando. Só que o que você está falando é uma coisa, que é a ansiedade por medo de uma coisa, e o que o diabo causa, embora o sintoma seja exatamente o mesmo, é outra coisa, é uma obsessão, é uma presença maligna. Concordo, os sintomas são os mesmos. Como é que ele sabe que é uma coisa e não outra? Por acaso ele não tem medo do diabo? Por acaso ele não piora quando ele pensa no diabo? É que as pessoas não conhecem o processo de aprender a ter medo de alguma coisa que você não tinha. Isso é totalmente aprendível. Elas treinam vendo esses negócios. Por que que? Por que que quem nunca se preocupou com isso não tem medo desse assunto? Por que que essas pessoas que nunca se preocuparam, nunca pesquisaram, nunca aprenderam demonologia, entre mil aspas, demonologia, entre aspas, elas não têm alergia a esse assunto. Elas acham engraçado e indiferente ao diabo. Pensa lá no bonequinho com chifrinho e tal, acha até engraçado e muda de assunto. Quem assiste esses lixos, quem lê essas merdas, essas desgraças desses livros, ficam desse modo aí. E por que que eles confundem? Eles sentem pelo assunto diabo a mesma coisa que sente por rato, cobra, barata, etc, etc, e acham que é outra coisa. Porque o próprio livro catequiza em prol dessa ideia. Ficam insistindo naquela ideia de causa dupla. O que você sente está do seu organismo, mas pode ser... Quem garante que não foi proposto, que não foi provocado por um espírito do além, que vive ao redor de você, que quer acabar com você? É catequizado pelo catecismo de Satã, que aprende catolicismo por medo, que pratica uma novena, ou um ritual piedoso, uma trezena, que vai usar lá o óleo do bom samaritano, que vai rezar a oração do Padre Pio. Quem que aprende na ameaça, no tiro, na porrada e na bomba, acredita que esse medo do demônio, sentir-se esquisito falando de demônio, é um sinal de que o catolicismo está dando certo. Isso, na cabeça dessas pessoas, é o catolicismo propriamente dito. Aí ela olha para o mundo, vê todo mundo feliz, fazendo as coisas, andando no parque de manhã, correndo, e ela na casa dela, fechada, vendo Rezed, lendo o livro de Exorcista Louco. O que ela acredita? Que ela é um soldado na batalha, numa trincheira que aquelas pessoas não quiseram entrar. Ela quis, ela teve coragem, Deus a escolheu, e agora também ela não pode nem pensar em sair, porque vai piorar. Todo mundo vive normal, e ela, ó... Mas como é que pode o demônio que ataca tantas e tantas pessoas, que arrasa com vidas e famílias, que destrói a paz de espírito, que tem um projeto maléfico a ser instaurado, a ser perpetrado e perseguido 24 horas por dia, o demônio não pensa em outra coisa, como é que pode as pessoas conseguirem ser felizes assim? Andar no parque, conseguir ir no museu no final de semana, como dizia o Raul Seixas, ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Como é que as pessoas conseguem fazer isso, sendo que o combate espiritual é iminente? Os demônios e os anjos estão travando combate no céu, na nossa atmosfera, nesse momento, e as pessoas não estão ligando, não estão intercedendo, não estão fazendo nada. Vocês são loucos, vocês são loucos. Tem que lutar contra o Satã, sim. Ele quer acabar com você, sim. Ele não quer ver você feliz em momento algum. A batalha espiritual não tem